Um humano brincou sobre se casar com uma jovem alienígena quando ela amadurecesse. Anos depois, ela voltou. E o comandante Derek Fry limpou o suor da testa enquanto apertava o último parafuso no propulsor danificado do cruzador. O hangar do posto avançado Epsilon 9 estava sufocante, mesmo com os sistemas ambientais a plena capacidade. Após 12 horas de trabalho ininterrupto, seus músculos doíam sob a pesada armadura cinza, agora manchada de graxa de motor e líquido refrigerante. Isso deve resolver, disse, recuando para admirar seu trabalho. Os reparos não eram elegantes, mas iriam aguentar. Como engenheiro-chefe e piloto da Força Expedicionária Humana em Lumaria, ele aprendeu a lidar com recursos limitados. Lumaria foi o primeiro sucesso diplomático significativo da humanidade desde que se juntou à Confederação Galáctica. Os Lumerianos, uma espécie humanoide com pele lavanda delicada e notável habilidade tecnológica, receberam calorosamente a delegação humana. Ao contrário de outras raças alienígenas que viam os humanos com desconfiança ou hostilidade, os Lumerianos pareciam genuinamente fascinados pela cultura terrestre. Derek guardou suas ferramentas, seus pensamentos vagando para a partida iminente. 3 meses neste belo mundo foram suficientes para fazê-lo considerar estender sua estadia. Mas ordens eram ordens. Os superiores queriam-no de volta à estação Arcturus até o final do mês. Com licença, senhor. A voz era tão suave que Derek quase não o ouviu. Ele se virou para encontrar uma pequena criança lumeriana parada na borda do hangar. Seus grandes olhos violetas fixos nele com uma curiosidade inconfundível. Ela não poderia ter mais de 8 ou 9 anos pelos padrões humanos, com cabelos prateados que brilhavam à luz artificial. Bem, olá, disse Derek, colocando suas ferramentas no chão e ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos dela. Você não deveria estar aqui, pequena. É perigoso. Eu queria ver a nave humana. Ela respondeu, seu tradutor convertendo sua língua melódica em inglês. Perfeito. Papai diz que os humanos constroem máquinas de forma diferente de nós. Derek sorriu. Seu pai está certo. Tendemos a favorecer a função sobre a forma, embora este velho pássaro tenha bastante de ambos. Ele gesticulou para o cruzador atrás dele. A garotinha deu um passo hesitante à frente. Seus olhos nunca deixando Derek. Você é diferente dos outros humanos que visitam. Você trabalha com as mãos. Os outros só falam. Ele riu. Alguém tem que manter as naves voando enquanto os diplomatas fazem suas conversas. Ela assentiu solenemente, como se ele tivesse transmitido alguma sabedoria profunda. Então, com uma franqueza que só uma criança poderia ter, ela declarou: quando eu crescer, quero que meu marido seja um homem humano como você. A declaração pegou Derek de surpresa, e ele riu apesar de si mesmo. É mesmo. Bem, quando você se tornar uma bela mulher, prometo, vou me casar com você. As palavras saíram de forma brincalhona, o tipo de piada inofensiva que um adulto poderia fazer para agradar a declaração inocente de uma criança. O rosto dela se iluminou de alegria, e ela assentiu entusiasticamente. Eu sou Clara. Qual é o seu nome? Comandante Derek Fry ao seu serviço. Ele respondeu, com uma saudação simulada. Comandante Derek Fry. Ela repetiu, cuidadosamente, como se estivesse memorizando. Vou lembrar. Uma voz chamou de fora do hangar. Alguém procurando pela garota. Clara olhou nervosamente por cima do ombro. Eu tenho que ir, disse ela. Mas vou te encontrar quando eu crescer. Prometo. Antes que Derek pudesse responder, ela disparou, desaparecendo pelas portas do hangar tão rapidamente quanto apareceu. Ele balançou a cabeça, sorrindo com o encontro. Crianças eram iguais em toda a galáxia, cheias de imaginação e sonhos impossíveis.
Ele não fazia ideia de quão seriamente suas palavras seriam levadas. 10 anos passaram num piscar de olhos. A aliança entre a Terra e Lumaria floresceu, levando a um avanço tecnológico sem precedentes para a humanidade e enriquecimento cultural para os lumerianos. Derek subiu nas patentes, eventualmente assumindo o comando do posto humano permanente em Lumaria. Aos 42 anos, ele ainda estava em sua melhor forma. Exercícios regulares e tratamentos médicos avançados garantiram que seu físico permanecesse tão impressionante quanto uma década antes. A manhã começou como qualquer outra. Derek chegou ao hangar cedo, revisando os registros de manutenção antes que o turno do dia chegasse. A quietude solitária das primeiras horas era sua parte favorita do dia. Apenas ele e as máquinas. Comandante Fry. A voz era melódica e confiante, com apenas um toque do tom sintético do tradutor. Derek se virou, e sua respiração ficou presa na garganta. Parada na entrada do hangar, estava uma deslumbrante mulher lumeriana. Seus cabelos brancos como a neve caíam em cascata pelas costas, contrastando lindamente com sua pele lavanda clara. Ela vestia um vestido branco justo com um decote profundo, que acentuava sua figura esculpida, braços e pernas, acrescentando a sua beleza etérea. Mas foram seus olhos, grandes, violetas e intensamente focados nele, que desencadearam uma memória distante. "Eu te conheço", ele perguntou. Colocando seu datapad de lado, ela avançou, movendo-se com um propósito gracioso. "Você prometeu se casar comigo quando eu crescesse." Um sorriso brincava nos cantos de sua boca. "Eu cresci agora." "Você prometeu se casar comigo, e eu vim para que você possa cumprir sua palavra." Derek congelou, sua mente correndo para situá-la. Então, eles... A garotinha do hangar, uma década atrás, um comentário brincalhão feito para agradar uma criança, agora retornado como um juramento vinculante. Ele conseguiu dizer, sua voz mal acima de um sussurro. O sorriso dela se alargou. "Você se lembra?" "Bom..." Derek passou a mão pelo cabelo, lutando para encontrar as palavras certas. "Olha, Clara, isso foi. Eu estava apenas fazendo uma promessa." Ela completou por ele. "No meu mundo, promessas são laços sagrados, comandante. Especialmente aquelas feitas a crianças." Ela se aproximou, seus olhos violetas nunca deixando os dele. "Passei anos me preparando para este dia, aprendendo seus costumes, estudando sua língua sem tradutores, até adaptando minha dieta para ser compatível com a sua." "Isso é dedicação", Derek disse, recuando até sentir a bancada de trabalho atrás dele. "Certamente você entende que eu não estava sendo sério." "Oh, eu entendo o humor humano melhor do que a maioria dos lumerianos", Claire respondeu, parando pouco antes de invadir seu espaço pessoal. "Mas também entendo a honra humana. E um homem como você, um comandante, um líder, certamente valoriza sua palavra, não é?" Derek engoliu em seco. Isso era mais do que constrangedor. Era potencialmente um incidente diplomático em formação. Algo sobre a confiança dela, sua franqueza, despertou algo inesperado dentro dele. "Clara." As portas do hangar deslizaram para abrir, e o tenente Parker entrou, parando ao vê-los. "Comandante, o Alto Conselho Lumeriano está solicitando sua presença." Algo sobre uma proposta de casamento. Derek fechou brevemente os olhos. "Claro que estão." O sorriso de Clara tornou-se triunfante. "Vamos juntos, futuro marido. Acredito que temos muito a discutir com o conselho." Enquanto ela se virava para a porta, Derek captou a expressão perplexa
Ele só pôde oferecer um encolher de ombros, desamparado em resposta. De alguma forma, uma promessa descuidada feita a uma criança acabara de se tornar a situação diplomática mais complicada de sua carreira. E possivelmente a mais transformadora de sua... Depois de você, ele disse, gesticulando em direção à porta. Enquanto Clara caminhava à frente, Derek não pôde deixar de notar o balanço gracioso de seus quadris. Este seria um dia muito longo. A Câmara do Alto Conselho Lumeriano era uma maravilha arquitetônica. Uma vasta cúpula de pedra azul polida que captava a luz das estrelas gêmeas de Lumaria, lançando padrões prismáticos pelo chão. 7 membros do conselho sentavam-se em um semicírculo em assentos elevados. Suas expressões indecifráveis. Enquanto Derek entrava com Clara ao seu lado. Comandante Fry. Entendemos que há um assunto delicado a discutir. Derek pigarreou. Alto conselheiro. Parece haver um mal-entendido. Quando Talera era criança, fiz o que os humanos considerariam uma piada. Uma promessa, Talera interrompeu suavemente. Uma testemunhada por mim e reconhecida pelo próprio comandante momentos atrás, quando ele me reconheceu. Os membros do conselho trocaram olhares. Conselheira Mira, a única mulher entre eles, inclinou-se para a frente. Comandante Fry, talvez você não esteja ciente de que em nossa cultura, promessas feitas a crianças são consideradas especialmente vinculantes. Elas são vistas como intenções puras, não contaminadas por maquinações adultas. Com todo o respeito, conselheira, Derek respondeu, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Na Terra, os adultos frequentemente fazem promessas brincalhonas a crianças, sem a expectativa de que serão levadas literalmente. É uma forma de carinho. Fascinante, disse o conselheiro Theron. Ainda assim, certamente a honra transcende as fronteiras culturais. Um homem de sua posição deve entender o peso de suas palavras. Derek se sentiu encurralado. Rejeitar a reivindicação de Talera de imediato insultaria os costumes lumerianos e potencialmente prejudicaria a aliança que seu povo trabalhou tanto para construir. No entanto, aceitá-la significaria comprometer-se com um relacionamento, possivelmente até casamento, com uma mulher que ele acabara de reencontrar. Ele olhou para Clara, que o observava com aqueles intensos olhos violetas. Havia algo cativante nela, uma confiança e inteligência que iam além de sua aparência marcante. Talvez, ofereceu o conselheiro Duran, um membro mais jovem com visões progressistas, um compromisso seja possível. O comandante Fry poderia honrar o espírito de sua promessa através de um período formal de cortejo. Isso permitiria que ambas as partes determinassem se são verdadeiramente compatíveis. A expressão de Clara se iluminou. Acho isso aceitável, comandante. Theron pressionou. Derek viu sua abertura. Um cortejo lhe daria tempo para encontrar uma solução diplomática sem causar ofensa imediata. Eu ficaria honrado em cortejar Lady Talera de acordo com a tradição lumeriana. Excelente, Theron disse, visivelmente aliviado. O período tradicional é de 3 ciclos lunares. Durante esse tempo, você participará de vários eventos cerimoniais e passará tempo aprendendo um sobre o outro. E ao final, acrescentou Mira com um olhar direto para Derek. Qualquer uma das partes pode se retirar sem desonra, desde que haja uma incompatibilidade legítima. Derek assentiu, entendendo a mensagem implícita. Ele não poderia simplesmente seguir os movimentos.
Ele precisaria demonstrar um esforço genuíno. Enquanto saíam da Câmara do Conselho, Clara passou o braço pelo dele. O contato enviou um calor inesperado através dele. Você lidou bem com isso, ela disse, sua voz carregando um toque de diversão. Para alguém planejando encontrar uma saída de sua promessa. Derek ergueu uma sobrancelha. Tão transparente assim? Sou eu. Para mim, sim. Sou eu, para mim, sim. Seus dedos apertaram. Para mim, sim. Seus dedos apertaram levemente seu braço. Mas não estou preocupado. 3 ciclos é tempo suficiente para você descobrir o que eu já sei. E o que é isso? Ela parou, virando-se para encará-lo completamente. Estando perto, ele notou manchas prateadas em suas íris violetas, como estrelas em que somos notavelmente compatíveis. Sua voz baixou para um tom íntimo que enviou um arrepio por sua espinha. Biologicamente, psicologicamente, em todos os sentidos que importam. Derek se encontrou momentaneamente sem palavras, pego de surpresa por sua franqueza e a súbita atração inegável que sentiu. Clara era diferente de qualquer mulher que ele já havia conhecido, humana ou não. Você parece muito confiante para alguém que mal me conhece. Ele finalmente conseguiu. Oh, mas eu conheço você. Derek Fry, o uso de seu primeiro nome. Estudei você por anos, seu histórico de serviço, seus artigos publicados sobre princípios de engenharia entre espécies, até suas entrevistas com a imprensa da Confederação. Isso é minucioso. Não sou nada senão dedicada. Ela retomou a caminhada, guiando-o por um corredor ladeado por plantas vivas que pareciam responder à sua presença. Nosso primeiro ritual de cortejo é amanhã à noite. A cerimônia das intenções. Traje formal é necessário. Traje formal é necessário. Não me lembro de ter concordado em começar tão cedo, Derek disse, embora sem real objeção. Os lábios de Clara curvaram-se em um sorriso que era ao mesmo tempo desafiador e sedutor. Você não é um homem de ação, comandante. Por que adiar o inevitável? Antes que ele pudesse responder, eles chegaram à junção onde seus caminhos se separariam. Ela para seu complexo familiar, ele para o bairro humano. Até amanhã, ela disse, soltando seu braço. E enquanto ela se virava para sair, acrescentou por cima do ombro. E Derek, o traje formal humano lhe cai excepcionalmente bem. Estou ansiosa para vê-lo com ele. Derek a observou ir, admirando a confiança graciosa em seu andar. Ele estava em território perigoso, não apenas diplomaticamente, mas pessoalmente. Pela primeira vez desde que ela entrou em seu hangar naquela manhã, ele se permitiu considerar a possibilidade de que essa situação inesperada pudesse levar a algum lugar que ele não havia antecipado. E mais preocupantemente, que ele talvez não se importasse. Derek ajustou a gola de seu uniforme de gala, a insígnia polida da Força Expedicionária Humana, captando a luz das flores bioluminescentes que alinhavam o caminho para o grande pavilhão. A cerimônia das intenções era aparentemente um evento maior do que ele havia antecipado, pois dignitários de toda a Lumaria se reuniram para testemunhar o primeiro ritual formal de cortejo entre um humano e um dos seus. Nervoso comandante. O tenente Parker acompanhou, parecendo desconfortável em seu próprio traje formal. Apenas me perguntando no que me meti, Derek respondeu, acenando para um grupo de oficiais lumerianos que o observavam com curiosidade indisfarçada. O boato na base é que sua potencial noiva não é apenas uma lumeriana qualquer. Parker disse, abaixando a voz. Aparentemente, ela é sobrinha do alto conselheiro Theron e herdeira do Guilda de Cartografia Estelar. Essa é uma das instituições mais influentes deles. Derek parou abruptamente.
Por que estou ouvindo sobre isso só agora? Parker deu de ombros. A inteligência acabou de confirmar. A guilda controla todos os mapas de navegação espacial profunda do setor. Eles são a razão pela qual as naves lumerianas podem viajar por rotas que outras espécies consideram perigosas demais. Droga! Derek retomou a caminhada, sua mente correndo. Isso mudava tudo. Uma união com Clara não seria apenas uma questão pessoal. Representaria uma aliança política significativa entre a humanidade e uma das facções mais poderosas de Lumaria. O grande pavilhão surgiu à vista, sua cúpula translúcida pulsando com uma luz azul suave. Centenas de lumerianos se misturavam sob ela, seus cabelos brancos e pele lavanda criando um mar de beleza etérea. No centro estava Clara. A respiração de Derek ficou presa. Ela vestia um vestido que parecia tecido de luz estelar, aderindo às suas curvas antes de fluir até o chão como prata líquida. Seu cabelo estava adornado com pequenas gemas que captavam a luz a cada movimento. Como se sentindo sua presença, ela se virou, e seus olhos se encontraram através da multidão. Um sorriso curvou seus lábios e ela começou a se mover em direção a ele com um propósito. Comandante Fry, ela cumprimentou. Sua voz carregando um calor que parecia reservado apenas para ele. Você está exatamente como eu imaginei que estaria. Você poderia ter mencionado sua posição política. Ele respondeu baixinho, pegando a mão que ela ofereceu. A pele dela estava quente, mais suave do que ele esperava. Os olhos de Talera brilharam com diversão. Faria diferença. Poderia ter feito. Então, estou feliz por não ter mencionado. Ela se aproximou. Algo como baunilha e especiarias exóticas. Esta noite não é sobre política, é sobre intenções. Antes que ele pudesse responder, um sino, o alto conselheiro Theron avançou, suas vestes cerimoniais brilhando com tecnologia embutida. Esta noite, testemunhamos a declaração de intenções entre Talera Tinares, herdeira da Guilda Estelar. E o comandante Derek Fry da Terra? Theron anunciou, sua voz amplificada por... Este primeiro passo no caminho para a união é sagrado entre nosso povo. Derek sentiu centenas de olhos sobre ele, o peso da expectativa quase palpável. Isso não era mais apenas sobre honrar uma promessa ou navegar em costumes alienígenas. Era sobre o futuro relacionamento entre duas espécies. Theron gesticulou, e um assistente trouxe uma tigela rasa cheia de líquido luminescente. As águas da verdade revelarão as intenções genuínas de ambas as partes. Comandante, como o iniciador da promessa, você falará primeiro. Derek hesitou. Então mergulhou os dedos no líquido frio. Para sua surpresa, ele começou a brilhar mais intensamente ao seu toque, enviando ondas de luz pela superfície. Fale suas intenções em relação a Clara Tinares. Theron instruiu. Derek olhou nos olhos expectantes de Clara e se encontrou falando de um lugar de honestidade inesperado. Pretendo honrar o espírito de minha promessa. Abordando este cortejo com abertura e respeito. Vou aprender seus caminhos, compartilhar os meus e descobrir se o que existe entre nós é digno do laço que você busca. O líquido na tigela brilhou intensamente, lançando seu rosto em luz. Um murmúrio de aprovação varreu a multidão. Clara ansou, seus dedos se juntando aos dele na tigela. O líquido respondeu imediatamente, girando ao redor de suas mãos unidas em padrões de complexidade crescente.
Pretendo mostrar a Derek Fry que nosso encontro não foi um acidente do destino, mas uma convergência de destinos, ela disse, seus olhos nunca deixando os dele. Vou provar que o que começou com a admiração de uma criança Disso amadureceu em um desejo de mulher por um parceiro que incorpora a força, inovação e honra que sempre vi nele. O olhar líquido entre seus dedos pulsou. As águas falaram, declarou Theron. As intenções são puras e ressonantes. Que o cortejo prossiga. Enquanto a cerimônia formal concluía e a música preenchia o pavilhão, Talera levou Derek a uma alcova mais privada com vista para a capital de Lumaria. As luas gêmeas lançavam tudo em um brilho surreal. As águas da verdade, disse Derek. Elas realmente detectam engano. Talera riu, o som como música. Elas respondem a padrões bioelétricos. Estados emocionais elevados causam reações mais fortes. Seus dedos traçaram a insígnia em seu peito. Sua resposta foi bastante intensa. A sua também foi. Ele retrucou, surpreso com sua própria ousadia, ao capturar a mão dela que vagava. O que você quis dizer sobre nosso encontro não ser um acidente? A expressão dela suavizou. Meu pai era o engenheiro-chefe que trabalhou com sua equipe há 10 anos. Ele falava frequentemente sobre a abordagem humana para problemas, direta, inovadora, às vezes maravilhosamente crua em sua eficiência. Sua mão livre subiu para tocar seu rosto. Quando eu te vi naquele dia, você incorporou tudo o que ele admirava sobre sua espécie. A revelação atingiu Derek profundamente. Isso não era apenas sobre o capricho de uma criança ou vantagem política. Havia algo genuíno na busca dela por ele. E agora? Ele perguntou, ciente da proximidade dela. O calor de seu toque. Agora vejo o homem, não apenas o símbolo. Seus olhos seguraram os dele, cheios de desejo inconfundível. E eu descubro que quero ambos. A distância entre eles desapareceu quando seus lábios se encontraram, tentativos no início, depois com crescente fome. O corpo dela pressionou contra o dele, encaixando-se perfeitamente, apesar de suas diferentes fisiologias. O beijo se aprofundou e Derek sentiu uma conexão se formando que transcendia a atração física, algo primal, mas profundo. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, os olhos de Thaler haviam escurecido para um profundo ametista. O próximo ritual não está agendado até amanhã. Ela disse, contra seus lábios. Talvez possamos continuar nossa troca cultural em privado. Derek sabia que estava em uma encruzilhada. O que começou como uma manobra diplomática evoluiu para algo muito mais complexo. Início. E não há mais na hora tá massa atraente. Lidere o caminho, ele disse. Derek acordou com a carícia suave do sol primário de Lumaria, atravessando as cortinas de gaze dos aposentos privados de Talera. Os eventos da noite anterior voltaram à tona. Seu encontro apaixonado foi uma revelação. Uma harmonia perfeita de intensidade humana e graça lumeriana. Seus corpos encontraram um ritmo natural, apesar de suas diferentes biologias, cada um descobrindo prazeres inesperados no toque do outro. Talera dormia pacificamente ao lado dele, seu cabelo branco como a neve, espalhado pelo travesseiro, sua pele lavanda quase luminosa à luz da manhã. Observando-a, Derek sentiu algo mudar dentro dele. O que começou como uma obrigação diplomática estava se transformando em um afeto genuíno. Seu comunicador zumbiu insistentemente do chão onde seu uniforme estava jogado. Cuidado para não acordar Talera, ele saiu da cama e o pegou. Fry aqui.
Ele respondeu baixinho. A voz do tenente Parker veio, tensa e urgente. Comandante, temos uma situação. O Horizon foi sabotado. 3 membros da tripulação feridos. Um em estado crítico. O sangue de Derek gelou. O Horizon era sua nave mais nova. Um projeto de engenharia conjunta humano-lumeriano. Sabotagem. Você tem certeza? O sistema de propulsão foi comprometido deliberadamente. As imagens de segurança mostram um lumeriano acessando a sala de motores às 2. 0 horas, estarei lá em 20 minutos. Derek encerrou a chamada, virando-se para encontrar Thriller assentada, o lençol puxado ao redor dela, seus olhos alertas apesar de ter acabado de acordar. Sua nave foi atacada, ela disse. Não é uma pergunta. Você ouviu. Eu não precisava. Ela se levantou da cama, movendo-se com graça fluida, para um console embutido na parede. A guilda monitora todas as naves no espaço lumeriano. Os sistemas de emergência do Horizon foram ativados há 3 minutos. O console exibia um esquema tridimensional da nave danificada, destacando as áreas afetadas em vermelho pulsante. Derek se aproximou, momentaneamente distraído pela curva do ombro nu de Thriller, antes de se concentrar na exibição. Isso é mais detalhado do que nossos próprios diagnósticos, ele disse, examinando o padrão de danos. A guilda vê tudo em nossos céus. Seus dedos dançaram pelo interface. Isso não foi um acidente. O padrão de danos indica sabotagem direcionada aos componentes projetados por alguém tentando fazer parecer que a engenharia humana é falha. Derek sugeriu, sua mente tática já trabalhando nas implicações. Ou para criar discórdia entre nossos povos. Clara se virou para encará-lo, sua expressão grave. Há facções que se opõem à nossa aliança e que ficariam particularmente perturbadas com nossa conexão pessoal. Derek começou a reunir suas roupas, sua mente correndo. Preciso ir ao estaleiro. Estou indo com você. Galera moveu-se para seu guarda-roupa, escolhendo um macacão prático, em vez de seu traje elegante e habitual. Como herdeira da guilda, tenho autoridade para acessar todos os dados técnicos que possam ajudar a identificar o sabotador. Enquanto se vestiam, um novo alerta soou do console de Thriller. Ela franziu a testa, lendo a mensagem. O que é? Derek perguntou, notando sua preocupação. Fomos convocados para uma sessão de emergência do Alto Conselho. Aparentemente, nosso cortejo acelerado levantou preocupações. Derek parou de abotoar seu uniforme. Acelerado. Estamos seguindo os rituais prescritos. Os rituais, sim. Um toque de cor escureceu suas bochechas lavanda. Mas, tradicionalmente, a intimidade física ocorre após o 3º ritual, não o primeiro. Derek sentiu um rubor próprio. Eu não estava ciente desse protocolo específico. Eu estava. Seus lábios curvaram-se em um sorriso travesso, apesar da situação séria. Escolhi ignorá-lo. Rebelde, ele notou com apreço. Pela causa certa. Ela se aproximou dele, ajudando a endireitar sua gola. Seu almirante Kensington solicitou participar da sessão do conselho via link quântico. Derek gemeu. Perfeito. Um incidente diplomático. E uma inquisição pessoal. Tudo antes do café da manhã. Falando nisso, Clara pressionou um painel, revelando um pequeno nicho que produziu 2 xícaras fumegantes. Café terrano. Eu programei minha cozinha para sintetizá-lo. Derek aceitou a xícara com gratidão, tomando um gole da surpreendentemente autêntica bebida.
Você realmente estudou os humanos a fundo, não é? Eu disse que estava me preparando para este dia há anos. Sua expressão suavizou. Embora eu admita que a realidade de você excede minha pesquisa. O momento íntimo foi interrompido por outro alerta. Este um aviso de segurança piscando, em vermelho em seu console. O que agora? Derek moveu-se para examiná-lo. A expressão de Talera tornou-se sombria enquanto ela lia o alerta. A segurança detectou uma tentativa de acesso não autorizado ao meu perfil pessoal no banco de dados da guilda. Alguém estava tentando acessar meus registros médicos da noite passada. Registros médicos. Os sistemas médicos lumerianos escaneiam automaticamente e registram quaisquer mudanças biológicas significativas. Seus olhos encontraram os dele, significativos e intensos, incluindo o primeiro contato íntimo com uma espécie não lumeriana. As implicações atingiram Derek imediatamente. Alguém sabe sobre nós e está interessado o suficiente para invadir sistemas seguros. Não apenas interessado, ameaçado. A voz de Tolera endureceu. Apenas 3 facções têm a capacidade técnica para tentar tal violação. Inteligência ou o Pacto Purista, ela disse o nome, com desdém. Um movimento político dedicado a preservar a pureza genética lumeriana. Eles se opuseram à integração com outras espécies desde que nos juntamos à Confederação Galáctica. Derek verificou sua arma de pulso não letal. Um hábito de anos de serviço militar. Então temos uma nave sabotada, escrutínio político e potencialmente uma facção xenofóbica nos alvejando pessoalmente. Algo mais que eu deva saber antes de sairmos por aquela porta. A mão de Talera foi inconscientemente para seu abdômen. Um gesto tão rápido que Derek quase não percebeu. Nada que não possa esperar até lidarmos com as crises imediatas. Algo no tom dela o fez parar, mas outra mensagem urgente de Parker exigiu sua atenção. O que quer que Clara não estivesse lhe contando, teria que esperar. Vamos, ele disse, oferecendo sua mão. Aparentemente, eu tenho uma nave para consertar. Um sabotador para capturar. E uma promessa para defender. Tudo antes do almoço, Clara pegou sua mão, seu aperto firme e tranquilizador. Juntos então, enquanto saíam de seus aposentos, nenhum dos dois notou o pequeno drone que se desprendeu do teto e o seguiu a uma distância discreta, seu olho de gravação fixo firmemente no par humano lumeriano. A câmara do Alto Conselho estava cheia de tensão quando Derek e Lera entraram. Ao contrário da atmosfera cerimonial do dia anterior, hoje a sala parecia um tribunal. Os 7 membros do conselho estavam com expressões impassíveis em seus assentos elevados, enquanto uma projeção holográfica do almirante Kensington, uma mulher severa com cabelos grisalhos, pairava de um lado. No lado oposto estava um numeriano masculino, que Derek não tinha visto antes. Postura rígida com hostilidade mal contida. Comandante Fry, Lady Tinaris, o alto conselheiro Theron, os reconheceu com um aceno, que faltava seu calor habitual. Por favor, tomem suas posições. Enquanto se moviam para o centro da câmara, Clara disse. O macho é o conselheiro Vailin, líder do Pacto Purista. Sua presença aqui é preocupante. Antes que Derek pudesse responder, o holograma do almirante Kensington piscou enquanto ela falava. Comandante Fry, entendo que você acelerou seu envolvimento com o processo diplomático lumeriano sem a devida autorização. Com todo o respeito, almirante Derek respondeu. Em posição de sentido, meus relacionamentos pessoais não estão sujeitos à autorização militar. Eles estão quando envolvem a herdeira de uma instituição alienígena estratégica durante uma crise de sabotagem.
Kensington rebateu com firmeza. Almirante levanta um ponto válido. O momento é suspeito na melhor das hipóteses. Traiçoeiro na pior. Traiçoeiro, Derek se irritou. Não vejo como. A nave humana foi sabotada. Vailin interrompeu, dirigindo-se ao conselho em vez de Derek, horas depois que o comandante Fry se envolveu em contato biológico, proibido com nossa herdeira da guilda. A conexão é óbvia. Isso é absurdo. Clara interveio. Se alguma coisa, nossa união fortalece a aliança. União. Os olhos de Vailin se estreitaram. Então, você admite a transgressão física. O alto conselheiro Theron levantou a mão para silêncio. Essas acusações são prematuras. Não temos evidências ligando o comandante Fry a sabotagem. Pelo contrário, Vailin disse, ativando uma exibição holográfica. Nossos sistemas de segurança registraram uma transmissão não autorizada dos aposentos de Lady Chinaris para a nave humana pouco antes do incidente. A exibição mostrava um pacote de dados se movendo da residência de Clara para o Horizon. Derek sentiu a suspeita coletiva da sala se voltar para eles. Isso é impossível, Clara disse, movendo-se para examinar os dados. Meus sistemas são protegidos com protocolos da guilda. Talvez seu julgamento tenha sido comprometido. Vailin sugeriu com desprezo mal disfarçado. Derek avançou. Se me permitem, a assinatura da transmissão não corresponde aos protocolos padrão humanos ou lumerianos. Parece estar usando uma criptografia de terceiros. O almirante Kensington inclinou-se para a frente em seu holograma. O comandante Fry está correto. Isso tem as marcas de código mercenário cigariano. Mercenários? A conselheira Mira questionou. Quem empregaria mercenários de fora do planeta para isso? Alguém que quisesse incriminar tanto humanos quanto lumerianos, Derek sugeriu. Alguém que se beneficia da discórdia entre nossos povos. Vailin zombou. Uma teoria conveniente, quase tão conveniente quanto seu súbito cortejo, com a única lumeriana que poderia conceder aos humanos acesso aos nossos segredos de navegação estelar. Isso é suficiente, conselheiro. Theron advertiu. Mas Vailin... A questão real não é apenas a sabotagem. É a contaminação biológica de nossa linha genética. Vailin apontou acusadoramente para Clara. Os exames médicos não mentem. Ela permitiu que material genético humano se misturasse ao dela. Um murmúrio chocado percorreu a câmara. O rosto de Talera corou em um tom lavanda mais profundo, mas ela manteve sua posição. Minhas escolhas pessoais não estão sujeitas à aprovação do pacto, ela disse firmemente. Elas estão quando ameaçam a pureza de nossa espécie. Vailin rebateu. Os humanos mal estão há um século em viagens interestelares. Sua estabilidade genética é não comprovada. Seu caminho evolutivo é questionável na melhor das hipóteses. Derek sentiu sua paciência se esgotando. Nosso caminho evolutivo nos levou às estrelas sem assistência, conselheiro. E a esta câmara como iguais, não como súditos. Iguais? Vailin riu amargamente. Sua espécie ainda luta guerras por pigmentação de pele. Seus filhos brincam com tecnologia que mal entendem. Isso é mais do que suficiente. O almirante Kensington interrompeu. O comandante Fry representa a Terra com distinção. Os preconceitos pessoais são notados. Conselheiro, mas irrelevantes para esta investigação. Lara de repente vacilou ao lado de Derek, sua mão indo para seu abdômen. Ele está bem, ele disse. Precisamos falar em particular, ela disse imediatamente. O alto conselheiro Theron notou o desconforto de Clara. Talvez devêssemos fazer uma pausa brevemente, não?
Vailin insistiu. A herdeira da guilda parece indisposta. Nossos protocolos médicos exigem exame exato. Não preciso de exame, Clara disse firmemente, embora Derek pudesse sentir que ela tremia levemente sob sua mão. Os olhos de Vailin se estreitaram com súbita compreensão. A menos que a contaminação humana tenha progredido mais do que pensávamos. Ele se virou para o conselho. Exijo uma varredura biológica completa de Lady Tinaris imediatamente. Você não tem autoridade para exigir nada de minha sobrinha, Theron disse, levantando-se de seu assento. Eu tenho a autoridade quando se trata de pureza genética. Vailin insistiu. Os protocolos do pacto são claros. Chega. A voz de Talera cortou a câmara com força inesperada. Você quer saber a verdade, conselheiro? Sim. Eu me uni ao comandante Fry da maneira tradicional. E sim, algo sem precedentes ocorreu. Derek olhou para ela em confusão, enquanto Ana se endireitava, enfrentando o conselho com dignidade. Estou carregando uma criança. Uma criança humano-lumeriana. A câmara explodiu em caos. Derek olhou para Talia em choque, sua mente girando. Uma criança. Como isso era possível após uma noite? Impossível. Vailin disse, acima do tubo. Aparentemente, Tolera disse, com notável compostura. Elas são meu implante médico da guilda. Confirmou isso esta manhã. Material genético humano e lumerial genético humano e lumeriano. Lumeriano combinou-se com sucesso. Primeiro. Comandante Fry, você sabia sobre isso? Não. Almirante, Derek respondeu honestamente, ainda processando a revelação. Estou tão surpreso quanto você. Isso muda tudo. Theron disse calmamente, as implicações claramente pesando sobre ele. Isso muda de um incidente diplomático para uma ameaça biológica. Proponho quarentenar tanto o humano quanto Lady Tinaris, até podermos determinar a natureza dessa aberração. Derek se aproximou protetoramente de Tilera. Qualquer um que tentar nos quarentenar encontrará isso extremamente difícil. A tensão na sala era palpável quando um oficial subalterno irrompeu pelas portas, interrompendo o impasse. Alto conselheiro, identificamos o sabotador. O oficial projetou uma imagem de segurança, mostrando uma figura encapuzada plantando um dispositivo na sala de motores do Horizon. Reconhecimento facial. Confirma que é Taran Vos, um conhecido associado do Pacto Purista. Todos os olhos se voltaram para Vailin, cuja compostura se quebrou momentaneamente antes de ele recuperar o controle. Isso não prova nada. Vos age independentemente. Age. Talera desafiou, acessando dados em seu dispositivo de pulso. De acordo com os registros da guilda, ele recebeu pagamento de sua conta pessoal ontem. O rosto de Vailin se contorceu de raiva. Você ousa acessar meu privado? A guilda vê tudo, conselheiro. Clara lembrou-o friamente, incluindo traição. Ele se foi. O tenente Parker relatou sombriamente enquanto Derek irrompia no centro de segurança. Vailin acionou algum tipo de pulso eletromagnético quando tentaram detê-lo, derrubou os sistemas de segurança por 3 minutos. Tempo suficiente para desaparecer. Droga! Derek bateu o punho contra o console. A expressão de Parker lhe disse tudo. Ela estava sendo escoltada para observação médica protetora. Os guardas foram encontrados inconscientes. Temos que assumir que Vailin a levou. Quero todos os oficiais de segurança humanos e lumerianos disponíveis
Procurando pela cidade, Derek ordenou. Sua voz mortalmente calma apesar da tempestade que rugia dentro dele. E me dê acesso aos sistemas de rastreamento da guilda. Já feito, o alto conselheiro Theron disse, entrando na sala com vários oficiais lumerianos. O estadista idoso parecia abalado, mas resultou. O implante da guilda de Tlera deve nos permitir localizá-la, mas Vaelin não é tolo. Ele terá tomado contramedidas. Derek assentiu, forçando-se a pensar taticamente em vez de emocionalmente. Vaelin é um fanático, mas também é metódico. Ele não arriscará levá-la para fora do planeta. Muitos pontos de verificação. Ele irá para algum lugar que ele controla, algum lugar com instalações médicas. O pacto mantém uma instalação de pesquisa nas montanhas do norte. Um dos assessores de Theron ofereceu, oficialmente para estudos de preservação genética. Isso é uma jornada de 3 horas por transporte convencional. Theron notou. Derek já estava se movendo em direção à porta. Então não temos muito tempo. Parker, prepare a nave de assalto. Conselheiro, preciso de tudo o que você tem sobre as defesas dessa instalação. Comandante. O holograma do almirante Kensington piscou para a vida em uma exibição próxima. Isso é uma questão interna lumeriana. Você não tem autorização para uma operação militar. Derek se virou para enfrentar seu superior, sua expressão inflexível. Com todo o respeito, almirante, eles levaram minha futura esposa e meu filho por nascer. Estou indo atrás deles, com ou sem autorização. Almirante o estudou por um longo momento. As implicações diplomáticas de uma ação militar humana em solo lumeriano serão nada comparadas ao que acontece se a primeira criança humano-lumeriana for ferida. Derek terminou. Isso não é apenas pessoal, almirante. Isso é sobre o futuro de nossa aliança. A expressão severa de Kensington suavizou ligeiramente. Você tem 1 hora para recuperá-los, comandante. Depois disso, não terei escolha a não ser desautorizar suas ações. Entendido. Derek se virou para Theron. Preciso de sua nave de reconhecimento mais rápida e de qualquer navegador da guilda disposto a ajudar. Você os terá, Theron prometeu. E mais, a guilda está com você, comandante. 40 minutos depois, Derek pilotava uma elegante nave de reconhecimento lumeriana através das passagens montanhosas e irregulares do continente norte de Lumaria. Ao lado dele estava Nevan, um jovem navegador da guilda cujos dedos dançavam pelo array de sensores da nave. Estou detectando flutuações de energia incomuns a 3 quilômetros à frente. Nevan relatou, consistentes com campos de estase médica. Derek assentiu sombriamente. São eles. Ele ativou a comunicação. Parker, traga sua equipe pelo sul. Lembre-se, táticas não letais apenas. Estes são cidadãos mal orientados, não inimigos. Entendido, comandante, Parker respondeu. Embora eu possa abrir uma exceção para Vaelin. Sem exceções, Derek insistiu. Embora a parte dele compartilhasse o sentimento. Fazemos isso pelo livro. Enquanto se aproximavam da instalação, uma estrutura em forma de cúpula baixa aninhada contra uma face de penhasco, Derek ficou impressionado com o quão mal defendida parecia. Sem armamentos, sensores de segurança mínimos. Eles nunca esperaram ser encontrados. Nevan observou lendo os pensamentos de Derek. O pacto opera através de influência e sigilo, não de poder militar. Erro deles. Derek pousou a nave de reconhecimento em uma pequena clareira, ativando sua exibição tática, sinais de vida. 12 indivíduos, a maioria concentrada na câmara central. Nevan destacou uma seção do esquema. Um sinal de vida isolado aqui.
Feminino, com leituras biométricas incomuns. Claire. Derek confirmou, sentindo. Ele verificou sua arma de pulso não letal e ajustou sua armadura. Fique com a nave. Se não voltarmos em 20 minutos, contate Theron. Nevan assentiu, embora sua expressão revelasse seu nervosismo. Como a maioria dos machos lumerianos, ele nunca havia sido treinado para combate. Derek moveu-se silenciosamente através da vegetação densa ao redor da instalação. Seu treinamento militar assumindo o controle. Parker e sua equipe criariam uma distração na entrada sul, dando a Derek a oportunidade de entrar por um ponto de acesso de manutenção que Nevan havia identificado. O plano funcionou perfeitamente. Enquanto alarmes soavam, anunciando uma intrusão na entrada principal, Derek deslizou por uma escotilha de serviço desguardada. Lá dentro, a instalação era clinicamente estéril. Paredes brancas, luzes brilhantes e o leve zumbido de equipamentos médicos avançados. Seguindo sua exibição tática, Derek navegou pelos corredores, evitando os poucos membros do pacto que corriam para responder à distração de Parker. Ele encontrou um guarda fora da câmara médica e o despachou com uma rápida e silenciosa derrubada. A porta deslizou para abrir, revelando um pesadelo. Dalera estava inconsciente em uma plataforma médica, cercada por campos diagnósticos brilhantes. Vaelin estava ao lado dela, manipulando controles em um dispositivo complexo apontado para seu abdômen. Afaste-se dela, Derek ordenou. Sua arma de pulso treinada em Vaelin. O Lumeriano se virou, sem surpresa. Comandante Fry, sua reputação de engenhosidade é bem merecida. Isso termina agora, Vaelin. Você perdeu. Perdi, Vaelin gesticulou para o dispositivo. Este feixe de purificação genética irá isolar e neutralizar todo o DNA humano dentro do sistema dela. O processo já começou. O dedo de Derek apertou o gatilho. Desligue. Agora. Você não entende o que está em jogo? Vaelin insistiu, sua voz quase suplicante. Este híbrido mudaria tudo. Nossa linhagem genética permaneceu pura por 0 anos. A mudança não é algo a temer, Derek disse, dando um passo à frente. É algo a abraçar. Essa criança representa o futuro. Uma ponte entre nossos povos, uma ponte. Vaelin zombou. Ou o começo do nosso fim? Os humanos são ambiciosos, agressivos. Em 3 gerações, não haveria mais lumerianos puros. Não é assim que operamos, Derek rebateu. A humanidade aprendeu com seus erros. Buscamos parceria, não dominação. Algo no tom de Derek fez Vaelin hesitar. Você realmente acredita nisso? Eu acredito. Derek abaixou ligeiramente sua arma. E no fundo você sabe que estou certo. Se os humanos quisessem conquistar, não teríamos passado 10 anos construindo uma aliança. Teríamos vindo com naves de guerra, não diplomatas. A resolução de Vaelin vacilou. Visivelmente, os ensinamentos do pacto são baseados no medo, não em fatos. Derek assentiu em direção a Talera. Olhe para ela. Ela me escolheu. Não porque eu domine ou coagi, mas porque ela viu algo valioso. Algo compatível com seus próprios valores. Uma comoção no corredor anunciou a chegada da equipe de Parker. Vaelin olhou para a porta. Depois de volta para Derek, seu conflito interno evidente. Acabou, conselheiro. Derek disse calmamente. Faça a escolha certa. Após um momento de hesitação, Vaelin recuou dos controles. A purificação está incompleta. O material genético humano permanece viável. O alívio lavou sobre Derek enquanto ele se movia para o lado de Tlera, verificando seus sinais vitais. Ela está estável.
Ele confirmou mais para si mesmo do que para Vailin. Enquanto a equipe de Parker segurava Vailin e os outros membros do pacto, Derek gentilmente levantou Clara da plataforma. Seus olhos piscaram abertos, focando lentamente em seu rosto. Derek, ela disse, o bebê. Seguro. Ele a segurou, segurando-a contra seu peito. Vocês dois estão. A mão dela encontrou a dele, apertando fracamente. Você veio por mim. Sempre, ele prometeu, a palavra carregando o peso de um voto muito mais vinculante do que sua promessa brincalhona de anos atrás. Sempre virei por você. 6 meses após o confronto com Vailin, Derek estava na janela de observação de sua casa de infância no Colorado, observando enquanto Clara explorava o jardim com admiração infantil. Sua gravidez progrediu notavelmente bem, sua estrutura esbelta agora acomodando graciosamente o inchaço de seu filho. As equipes médicas de ambos os mundos ficaram espantadas com a compatibilidade perfeita de seu material genético, algo que deveria ter sido estatisticamente impossível. Ela está se adaptando bem à Terra, o almirante Kensington comentou, juntando-se a Derek na janela. A mulher mais velha tornou-se uma aliada inesperada, defendendo sua causa dentro do governo terrano. Melhor do que eu esperava, Derek concordou, embora ela ainda não consiga entender. Por que deixamos as plantas crescerem caoticamente em vez de em padrões geométricos perfeitos? Kensington riu. Diferenças culturais. Falando nisso, a delegação numeriana chega amanhã para a cerimônia. O alto conselheiro Theron envia suas saudações. E Vailin está cooperando plenamente com a investigação. Seu testemunho tem sido inestimável para desmantelar as células puristas mais radicais. A equipe médica está chamando o desenvolvimento neural dele de sem precedentes. Derek estudou as imagens com uma mistura de orgulho e admiração. Seu filho, um menino, mostrava sinais das forças de ambas as espécies. A adaptabilidade humana, combinada com padrões cognitivos lumerianos. As implicações eram impressionantes. Detectaram alguma habilidade em comum. Ele perguntou, lembrando-se das preocupações levantadas por cientistas de ambos os mundos. Nada perigoso, Kensington assegurou. Mas seu padrão de ondas cerebrais sugere que ele pode desenvolver capacidades telepáticas semelhantes às dos mitos lumerianos. Habilidades que sua espécie perdeu há milênios. Restauração de memória genética, Derek disse. O melhor de ambos os mundos. Lá fora, Talera havia descoberto uma borboleta. Sua risada encantada ecoando através do vidro. A visão encheu Derek com uma satisfação que ele nunca imaginou possível quando fez aquela promessa casual a uma pequena garota alienígena há 10 anos. Nunca te agradeci adequadamente, ele disse a Kensington, por nos apoiar. A expressão geralmente severa da almirante suavizou. A humanidade não chegou às estrelas temendo o desconhecido. Comandante, chegamos aqui abraçando-o. Ela verificou seu relógio. Devo ir. Preparativos finais de segurança para amanhã. Após a partida de Kensington, Derek juntou-se a Clara no jardim. Ela se virou para ele com um sorriso radiante, seus olhos violetas brilhando de excitação. Seu mundo é tão vibrante, ela disse, pegando sua mão e colocando-a em seu abdômen, onde seu filho chutava vigorosamente. Ele sente isso também. A energia que... Ele é forte, Derek notou com orgulho como a mãe dele e teimoso como o pai. Valera se encostou nele, seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele, apesar de sua forma mudada. Estive pensando em nomes.
Steve fica ponte entre mundos em Lumeriano antigo. Derek testou o nome, achando que fluía naturalmente, apesar de sua origem alienígena. Taylin Fry. Eu gosto. Os dedos dela se entrelaçaram com os dele. Amanhã formalizamos o que começou com o desejo de uma criança e a brincadeira de um soldado. Você está nervoso com a cerimônia? Não. Ele beijou sua testa. Sobre me tornar pai da primeira criança humano Lumeria. Aterrorizado. Ela riu, o som como música. Você enfrentou puristas armados sem hesitar. Mas a paternidade te assusta. Alguns desafios não podem ser resolvidos com pensamento tático. Ele admitiu. Então os enfrentaremos juntos. A expressão dela se tornou mais séria. Os cientistas dizem que ele pode desenvolver habilidades que nenhuma de nossas espécies compreende totalmente. Bom, Derek disse firmemente, o universo precisa de novas perspectivas. É assim que crescemos. E é assim que crescemos. A conversa deles foi interrompida pela chegada de uma elegante nave diplomática, descendo em direção à plataforma de pouso. Uma chegada não programada. Derek se tensionou instintivamente. Velhos hábitos morrem com dificuldade. Está tudo bem, Claire assegurou. Reconhecendo a nave. É meu pai. A rampa da nave se estendeu, e um elegante macho lumeriano emergiu. Sua postura digna apesar de sua óbvia empolgação. O engenheiro-chefe Tinares estava fora do planeta durante todo o incidente com Vailen, retornando apenas para encontrar sua filha noiva de um humano e carregando a primeira criança entre espécies. Pai, Clara chamou. Movendo-se para cumprimentá-lo com o gesto formal de respeito lumeriano. Tinares ignorou completamente o protocolo, abraçando sua filha com entusiasmo muito humano. Minha brilhante garota, ele disse, sua voz carregada de emoção. Olhe para você, radiante. Ele se virou para Derek. Ele se virou para Derek, estudando-o com olhos perspicazes. Comandante Fry, o humano que cumpriu sua promessa. Senhor. Derek começou formalmente, mas se viu puxado para um abraço igualmente entusiasmado. Nada disso de senhor. Somos família agora. Ele deu um passo para trás, produzindo uma pequena caixa ornamentada de suas vestes. Trouxe algo para a cerimônia de amanhã, uma relíquia de família. Dentro da caixa estavam 2 anéis de um metal iridescente, desconhecido na Terra, inscritos com escrita lumeriana fluente. Metal estelar, Tinares explicou. Forjado no coração de uma estrela moribunda. Nossa família os passou por gerações, esperando por uniões de verdadeiro significado. Claire afegou suavemente. Pai, esses são destinados a alianças históricas. E o que poderia ser mais históricas de as? Tinares rebateu, gesticulando para seu abdômen. O futuro de ambos os nossos mundos cresce dentro de você. No dia seguinte, sob um céu perfeito do Colorado, representantes de 2 mundos se reuniram para testemunhar o que muitos pensavam ser impossível. A união formal de humano e lumeriano. A cerimônia misturou tradições de ambas as culturas, a troca de anéis do costume terrestre e a ligação de essências do ritual lumeriano. Derek estava ereto em seu uniforme de gala, observando enquanto Clara se aproximava em um vestido que incorporava tanto o branco humano quanto o prata cerimonial lumeriano. Ela nunca pareceu tão bela. Sua gravidez, adicionando um brilho à sua já radiante presença. Enquanto trocavam seus votos, os dele solenes e sinceros, os dela musicais e apaixonados, Derek refletiu sobre a jornada improvável que os trouxe até aqui. Um encontro casual,
Uma promessa descuidada, uma mulher determinada que cruzou as estrelas para reivindicar o que foi prometido. Com este anel cumpro minha promessa, ele disse, deslizando o anel de metal estelar em seu dedo. Não por causa de palavras ditas anos atrás, mas por causa do amor que cresceu a partir delas. Com este anel, reivindico o que sempre foi destinado a ser meu. Ela respondeu, seus olhos brilhando com emoção, enquanto colocava o anel correspondente em seu dedo. Não por causa do capricho de uma criança, mas porque duas almas se reconheceram através do vazio. Enquanto os oficiais os declaravam unidos sob as leis de ambos os mundos, seu filho chutou vigorosamente, como se adicionando sua aprovação aos procedimentos. Clara riu, colocando a mão de Derek sobre o local. Teirin concorda, ela disse. Mais tarde, enquanto a celebração continuava ao redor deles, eles ficaram à parte por um momento, observando a mistura de humanos e lumerianos, antigos inimigos, aliados cautelosos e agora talvez verdadeiros amigos. Você se lembra do que me disse naquele primeiro dia no hangar? Galera perguntou, encostando-se confortavelmente em seu ombro. Acredito que foi algo sobre me casar com você quando você crescesse. Derek respondeu com um sorriso. E aqui estamos. Ela se virou em seus braços, sua expressão serena, mas travessa. Um homem humano brincou que se casaria com uma pequena garota alienígena quando ela crescesse. Anos depois, ela voltou para reivindicá-lo. A melhor decisão que eu nunca soube que estava tomando, Derek disse, puxando-a para perto. Acima deles, a lua da Terra se ergueu ao lado de uma nave diplomática lumeriana visitante. Dois mundos compartilhando o mesmo céu. Assim como duas espécies agora compartilhavam um futuro, unidas por uma promessa feita em brincadeira, mas cumprida em amor. No ventre de Telera, Teirin se mexeu novamente, sua mente em desenvolvimento já tocando ambos os pais de maneiras que nenhum dos dois compreendia totalmente. Mas ambos profundamente valorizavam. A ponte entre mundos estava em construção, erguida sobre a fundação da admiração de uma criança, a bondade de um soldado e o milagre inesperado que floresceu quando se encontraram novamente entre as estrelas.